Olá, mentoras queridas, tudo bem? Professora Larissa aqui. Hoje nós vamos falar sobre como está o seu estoque. Lembrando que nós vamos trabalhar com o estoque dentro de uma linha de raciocínio, ok? Porque algumas empresas, quando elas, antigamente, né, até pouco tempo no caso, ter um estoque muito grande é sinônimo de progresso, né? De empresa rica. Hoje não. Hoje, na verdade, nós só fazemos as reposições de estoque quando, na verdade, existe um giro de estoque, né? O que é o giro de estoque? É focado para o que entra e que sai com mais facilidade. Então, se eu tenho mais demanda, né? Porque o estoque ele trabalha com oferta e demanda. Oferta é o produto que eu tenho, né? Ou o serviço que eu tenho, que eu vou precisar provavelmente de um estoque, por exemplo. Se a pessoa é massoterapeuta, ela precisa de creme, de óleo, precisa de toalha, precisa de uma série de coisas. E aí ela vai ter um estoque dessa mercadoria que ela vai utilizar para prestar o serviço. Então, né, recapitulando, eu vou, no caso dessa massoterapeuta, ela vai utilizar, vai fazer reposição dos óleos e cremes que ela mais usa. Né? Não há necessidade dela fazer uma reposição de um creme que ela não usou ainda, nem abriu. A não ser que seja uma técnica nova, que ela vai oferecer de repente de brinde, para poder chamar mais pessoas. E aí, dentro de um contexto, tudo bem. Só que ela não vai comprar também em grande quantidade para ficar também encalhado, ok? Então, o estoque, nós vamos trabalhar dentro de uma linha de raciocínio do que realmente precisa, ok? Mas o que é estoque? Né? Eu defino o estoque como uma quantidade de mercadoria ou itens que eu possuo em quantidade. Né? Eu posso ter até uma quantidade, mas querendo ou não, faz parte do estoque, ok? Em alguns livros, né, algumas definições de estoque vocês encontram como existência em logísticas, que são designações usadas para definir quantidades armazenada ou em processo de produção de quaisquer recurso necessário para dar origem ou a um bem ou serviço, com a função principal de criar uma independência entre os vários estágios da cadeia produtiva. Então, o que são cadeias produtivas? Por exemplo, se eu faço brigadeiro, eu tenho que comprar os itens, tenho que estocar os itens, eu vou fazer a massa do brigadeiro, eu vou deixar essa massa descansando, eu vou ter que ter uma embalagem própria para deixar essa massa descansando, depois eu vou enrolar, depois eu vou passar no confeito e assim sucessivamente. Então, essas são as etapas da cadeia produtiva. E aí, esse autor, né, que é o filho, no livro, né, dele de 2006, ele fala que qualquer existência, né, qualquer designação, qualquer quantidade, né, é armazenada ou em processo. O que é armazenada? No caso, o brigadeiro já feito, né, esperando ser distribuído, ir para o cliente final. Ou ele está em processo. Eu deixo a massa descansando é uma mercadoria que está em processo. Só que nós temos que lembrar que todo tipo de mercadoria ele tem uma forma de armazenar. Eu não posso armazenar em contato, dependendo do que for, em contato direto com o chão, né? Na verdade, nada em contato direto com o chão, em contato direto com a parede. Algumas coisas elas precisam de uma refrigeração, mesmo que seja mínima, então a gente tem que seguir os critérios, né, de armazenagem daquele produto. E aí, dentro dessa linha de raciocínio, nós temos o sistema PEPs e o EPs. O PEPs também é conhecido como FIFO, que é First In, First Out. No caso, o PEPs, ele usa o primeiro que entra, primeiro que sai. As mercadorias, no caso, as mercadorias que estão mais antigas no estoque, elas vão sair primeiro. E o EPs já é diferente, já é o contrário. É o último que entra, é o primeiro que sai, que são para mercadorias mais voltadas para o sazonal. O que são mercadorias voltadas para o sazonal, por exemplo? Nós tivemos no ano passado, não, acho que foi esse ano, né? O Morango do Amor. Então, tudo que foi comprado para fazer o Morango do Amor e tudo mais, né? Inclusive o morango, ele teve bastante saída. Então, inclusive, ficou bem mais caro, né?
Então, ele tem que sair tudo para Morango do Amor, tudo embalagens, tudo voltado para esse tema tem que sair primeiro. Como Copa do Mundo, que acontece de 4 em 4 anos, como festa junina, julina, setembrina, agostina, Natal, Ano Novo, que são épocas que têm determinadas coisas, né? Por exemplo, agora nós estamos em julho, nós encontramos coisas voltadas para a festa julina, diferentemente de dezembro. Dezembro, para achar um chapéu de palha já é complicado. Até acha, mas não com a facilidade de julho, ok? Até agosto, né, setembro, a gente já tem em conta. Então, essas peças, né, mais sazonais, por exemplo, coisas de Dia dos Pais, né, Dia das Mães, Dia dos Namorados, elas saem com mais facilidade no momento, ok? E o Pepsi já não, né, que é o primeiro que entra, o primeiro que sai. Ele é a mercadoria mais velha, né, que aí tem saldão, né, por exemplo, nós estamos agora no inverno, né, então daqui a pouco já vai ter um saldão aí de casaco, blusas de frio e tudo mais, para poder, que aí é a mercadoria que entrou, né, e que ela precisa sair de alguma forma. Então, é a mercadoria que de repente está mais próxima da validade. Provavelmente você já viu em algum local, principalmente mercado, aquelas prateleiras com produtos próximos da validade, né? E aí, para a gente, muitas vezes está valendo muito a pena. Mas para o mercado, que de repente já tem até uma quantidade maior, acaba não valendo tanto a pena assim. Então, ele acaba diminuindo a margem dele de lucro para ter uma saída e não ter perda da mercadoria. E aqui tem tentei fazer um negócio aqui para mostrar para vocês, né? Exemplificando aqui como é que ficaria. Vamos supor que essas caixinhas aqui sejam caixinhas de tinta de cabelo, ok? Então, nós temos da esquerda para a direita a unidade com 6 itens, a unidade com 8 itens, a unidade com 4 itens e a unidade com 7 itens. Se for no sistema PEPs, né, o material mais velho vai ter que sair primeiro. No caso, o que é esse material mais velho? No caso, é o do mês 7 de 2026, porque dentro aqui da ordem da validade, porque quais as informações que eu tenho aqui na minha etiqueta? A quantidade de itens, o lote, ok? E a validade. A validade de 7 de 2026, eu já tenho que tomar um pouquinho mais de atenção, né? Porque já estamos quase no final de julho. A do mês 8 também já é um ponto de atenção, então já tem que ficar numa disposição um pouco diferenciada desses daqui que é para mês 12 de 2026 e mês 10. Então, essa mercadoria aqui do mês 7 e do mês 8 provavelmente vai estar em promoção, né? Ou de brinde de alguma forma, comprando um leve o outro, alguma coisa desse tipo, para que ela possa estar saindo do estoque para não ter perdas, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar por mensagem ou deixar aqui nos comentários. E aí também, para questão de controle de estoque, nós temos a curva ABC, né? Eu tentei fazer uma curva aqui, e aí nós temos no ABC o A como estoque inicial, aí eu coloquei aqui 30 unidades. Aí o B, estoque médio 20 unidades, porque aí você pode estar questionando, né? Mas Larissa, estoque médio não seria metade do estoque? Você pode classificar como sim. Mas no nosso caso aqui, a gente está trabalhando com o estoque de emergência. Quando a gente tem estoque de emergência, que é para quais finalidades? Que o pedido pode não chegar na data certa. Então, para não zerar o estoque, a gente só pode zerar o estoque quando realmente você não queira mais trabalhar com aquele produto. Então, se você trabalha com uma marca X e não quer mais trabalhar com essa marca X, automaticamente você pode deixar zerar o seu estoque, ok? Mas no nosso caso aqui, nós queremos trabalhar com essa marca. Então, o nosso estoque médio, ele não pode ser a metade, né, do estoque inicial, porque nós vamos ter um estoque para emergência. E aí o nosso estoque de emergência ficou com 6 unidades e o nosso estoque final com 4 unidades. Lembrando que o meu ponto de pedido foi quando chegou a 21 unidades, né? Que aí eu já faço o ponto de pedido para que esse meu estoque não zere, né? E dê tempo aí de chegar o meu novo pedido.
Lembrando que o ponto de pedido ele pode ser feito a qualquer momento, principalmente o que vai levar em consideração aí é a questão de quanto tempo de entrega. Então, se o meu fornecedor me entrega, eu peço hoje, ele me entrega amanhã, então eu posso nem ter, de repente, estoque de emergência, ok? Então, vai depender de cada caso. E aí, qual a finalidade do estoque? É melhorar o nível de serviço, incentiva uma economia na produção, porque como você tem o estoque, você tem como produzir mais, promovem economias de transporte, lembrando que a produção é dentro da demanda, ok? É dentro do que eu consigo ter de cliente, porque é a oferta, né, e a demanda. Oferta é o que eu tenho, demanda são as pessoas que compram o meu produto. Então, se eu tenho material para fazer brigadeiro comum, só que a minha saída é mais brigadeiro de Kit Kat, então eu tenho que acrescentar Kit Kat na minha produção. Promovem economia de transporte, porque a finalidade de você estar comprando de uma vez só é não ficar indo sempre, né, ao mercado ou sempre pedindo no fornecedor, porque isso pode gerar custos de frete. Proteção contra alteração de preços, a importância do estoque hoje, hoje nós estamos vivendo numa época bem complicada para comprar alimentos, né, principalmente, e está tudo tendo alterações, né, oscilações no caso, grande. Então, se você vai comprar um queijo hoje que está R$ 40 o quilo, amanhã pode estar 60, como também pode estar 30. Então, está oscilando bastante o preço. E a oscilação também da demanda. Eu não posso comprar muito porque eu não sei se eu vou vender. Então, o meu público também ele pode se interessar agora pelo beijinho. E aí eu só tenho material para brigadeiro. Então, eu vou ter que reformular isso aí. Proteção com relação a atrasos de entrega. Então, se eu tenho no estoque, né, principalmente voltado para o estoque de segurança, eu consigo me proteger com relação à entrega, à demora de entrega. E também me proteger com relação à quebra de máquinas, de repente, inundações, incêndios, greves. Há pouco tempo nós tivemos a greve dos caminhoneiros e como que afetou isso a economia, né, a produção e tudo mais. Então, a gente ter o estoque facilita bastante. E aqui criou uma rivalidadezinha, né? A finalidade e os problemas gerados pelo estoque. Qual o problema que gera? Né? Consome capital, você tem que investir dinheiro para comprar, encobre ineficiências gerais do sistema, que se você tem um sistema onde você lança, né, o estoque, e principalmente se esse estoque não está tendo saída, ele fica ocupando muitas vezes espaço, ele se não tiver um sistema totalmente certinho, ele acaba tendo, acaba comprando demais também ou comprando de menos, que esse é um problema muito grande. Então tem que ter um sistema que te apoie, né? Um sistema que vá te ajudar nesse sentido. Constitui um potencial de perdas por avarias e obsolência. Avaria é quando está rachado, quebrado, obsolência é quando está velho, né? Principalmente as mercadorias sazonais, que é por época do ano, né? Como eu citei, se ela ficar obsoleta, muitas vezes ela não vende. Necessitam de recursos, né? Tem que ter o transporte correto, a armazenagem correta, tem que ter o local, né? O espaço, que já está até aqui falando, né? Tem que ter o local certinho dentro desse espaço, uma estante, uma caixa, uma gôndola, tudo para poder colocar para você não perder essa mercadoria, porque a mercadoria é um bem, é como se fosse um carro, uma casa e tudo mais. Então você tem que manter, tem que conservar mão de obra, principalmente para essa questão de lançar no sistema, contagem, fazer inventário, que o inventário é super importante para você saber o que tem realmente dentro do. Que o objetivo do inventário é você fazer uma contagem física e aí ver, né, se está batendo no seu sistema ou na sua planilha, que você pode utilizar, inclusive, planilha do Excel. Inclusive, eu tenho um sistema bem fácil, né, para passar para vocês, que eu vou estar mandando, né, mediante a frequência, a avaliação geral, tá?
Quem quiser também ter acesso a esse sistema, é só se inscrever, só me chamar lá pelo link do WhatsApp, que eu vou ter o maior prazer em atendê-los. Equipamentos para movimentação e armazenagem, se for grandes estoques, né, tem carrinhos, né, tem empilhadeira, tem pallets, tudo isso para não danificar a mercadoria. O espaço tem que ser um espaço adequado. Então, se eu trabalho com coisas congeladas, como salgado, eu tenho que ter uma freezer adequada na temperatura correta. E gerenciamento. Já aconteceu, inclusive, comigo, de não contar estoque e ir procurar e comprar e ficar com muito estoque acumulado, inclusive. Então, tem que ter esse gerenciamento, essa gestão, para poder facilitar, inclusive, o dia a dia. E evitar também de compras desnecessárias. E dentro da identificação de reposição de estoques, nós temos os modelos mais utilizados, que além dos sistemas, né, nós temos o Just-in-Time e o Kanban. Como que funciona? O Just-in-Time é a definição mais assim, mais dentro do perfil e mais utilizada, que é a fabricação do que é necessário, quando é necessário, na quantidade necessária. Então, é só mesmo para evitar desperdício, né? Porque dentro do Just-in-Time, a gente foca no desperdício zero, que é uma técnica de muito tempo, né, da Toyota, e ela vem, né, tendo grande, né, expansão no mercado até os dias atuais. Então, o que é isso, né? Então, eu vou identificar a minha demanda. Se eu tenho uma demanda para fazer, vamos voltar lá na massoterapeuta, se eu tenho uma demanda para fazer uma massagem X e eu preciso de tais produtos, eu vou fazer um planejamento da minha necessidade para que eu possa comprar somente dentro da minha necessidade para não ter desperdício. Posso comprar um pouquinho a mais para fazer reserva de emergência? Até pode, sendo que tem que ser um critério de utilização, ok? Porque senão gera desperdício. E o Kanban é a técnica de etiquetagem. Provavelmente vocês colocam identificação em algumas coisas, por exemplo, uma pasta, né? Uma pasta de documentos, você coloca documentos, né? Até dentro do próprio telefone, né? Provavelmente vocês têm uma pasta escrita material, material X, documento, documentos escaneados, alguma coisa desse tipo, fotos, né? Esse daí é a técnica de etiquetagem. E para o estoque é super importante. Lembra lá nas caixinhas de tinta de cabelo que tem lote, a questão da validade, a quantidade? Então, essa é uma técnica de etiquetagem que se chama técnica de Kanban, porque fica muito mais fácil para a gente achar, melhora o nível aí de comunicação, inclusive, dentro do estoque, então fica muito mais fácil. E para a pessoa encontrar também.